Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo da sabedoria, amiga da sabedoria, pessoa esforçada em busca de autoconhecimento, de crescimento interior, de evolução humana, emocional, espiritual, pessoal e profissional. É uma honra poder contribuir com o seu autoconhecimento, dando continuidade a essa autoinvestigação, essa autopesquisa sobre a criança adulta, zangada, feliz, enfim. Hoje nós vamos falar sobre a criança impulsiva e indisciplinada. Vamos analisar se você tem essa criança dentro de você. Caso tenha, é importante trabalhar e identificar isso, porque isso atrapalha muito a sua vida e eu vou te mostrar como que isso acontece. Eu vou fazer algumas afirmações, você responde se sim ou se não, ou se mais ou menos. Caso você tenha isso aqui, você vai analisar se você funciona nesse modo criança impulsiva versus indisciplinada. Impulsivo e indisciplinado dá no mesmo. Isso com certeza gera em você um adulto procrastinador, ansioso, um adulto sem autocontrole, sem equilíbrio emocional, um adulto que não se realiza na vida muitas das vezes por causa desse lado impulsivo e indisciplinado. Como que age um adulto que funciona com esse modo criança impulsiva e indisciplinada? Você não se força a concluir tarefas chatas ou rotineiras. Você é esse tipo de pessoa que não se força para concluir tarefas chatas ou rotineiras. Isso é coisa de criança, porque o adulto mesmo, ele faz o que precisa ser feito, e não só o que dá prazer. Mas se você é uma criancinha que precisa estar na chupetinha o tempo inteiro, vive pelo princípio do prazer, infelizmente você não consegue ser uma pessoa no qual a gente confia para te dar uma tarefa, um cargo maior para você exercer, porque saberíamos que você seria capaz de dar conta. Imagina um presidente de uma nação que não consegue lidar com rotina, com tarefas chatas. Já pensou como que seria esse país? Uma pessoa adulta, uma pessoa que quer ter um cargo de liderança, uma pessoa que quer ser um pai, uma mãe, um exemplo para os filhos, para a família, enfim. Ela precisa saber lidar com rotinas e com tarefas, com situações chatas. Um adulto é capaz de fazer isso, uma criança não. Uma criança ela não tem controle emocional. E isso é fruto, se você é esse adulto que não consegue fazer essas coisas, parabéns. Você está começando a perceber essa criança, esse modo infantil seu de funcionar, impulsivo e indisciplinado. Eu ajo impulsivamente ou expresso emoções que criam problemas para mim e magoam as pessoas. Mais uma vez, isso é um adulto impulsivo. Já pensou o presidente não está afim de ir para uma reunião que é importante para uma nação inteira, mas só por capricho próprio ele fala, não, eu não vou, tô de saco cheio, não gosto desse cara, ele tá vestido feio, pô, o cara falou tal coisa. Sabe, é uma pessoa que não sabe negociar. Se você não sabe negociar, se você não sabe interagir, como que você vai ter relações harmoniosas? Como que você vai ter uma vida harmoniosa? Como que você vai poder prosperar desse jeito? Como que você vai conseguir construir empresas sólidas se você é uma pessoa que vive só daquilo que é prazeroso? Para crescer na vida, para evoluir, exige esforço, exige disciplina e exige fazer coisas chatas. Então vocês já conseguem perceber o quanto nós estamos numa sociedade infantilizada, adolescentes infantilizados, construindo e levando pessoas a serem infantilizadas, a viverem no princípio do prazer. Tudo que dê prazer, tudo que seja gostoso, tudo em excesso faz mal. Se você comer chocolate demais, isso vai te gerar diabetes, obesidade, espinhas. Isso vai prejudicar você. Você precisa abrir mão do prazer para fazer aquilo que é chato, comer uma saladinha, mesmo que você não goste, para melhorar a tua saúde,
para mudar a tua química interna. Então é preciso fazer aquilo que não gosta. Continuando aqui. Se você não consegue atingir um objetivo e fica facilmente frustrado e desiste, isso é fruto de uma criança indisciplinada e impulsiva. Só quer fazer o que dá prazer. Cresceu, ficou velho no corpo físico e na idade cronológica, mas emocionalmente continua uma criança. Depois que comecei a ficar com raiva, muitas vezes não me controlo e perco a cabeça. Se é esse tipo de pessoa que não controla suas emoções, que sai de forma impulsiva, quebrando, xingando todo mundo, isso não é fruto de um adulto, é uma criança indisciplinada. Você não pode ser chamado de adulto. Goste ou não goste, não pode, não tem como ser chamado de adulto. O adulto fica com raiva, ele respira 3 vezes, ele expressa aquilo que ele está sentindo, mas ele tem controle. Sabe, o adulto ele tem controle do seu esfíncter anal. Ele sabe a hora que vai defecar e a hora que não vai. Ele sabe a hora que vai fazer xixi e a hora que não vai. Uma criança não, ela libera tudo. Tanto no físico, porque ela não tem controle do ânus, nem das suas partes íntimas, nem do seu emocional. Então ela só sabe chorar, só sabe soltar aquilo que vem. Você é esse tipo de pessoa? Não do físico, a menos que seja por uma doença, mas no emocional. Você é essa pessoa que veio à vontade, você solta, não tem força para segurar a tua língua, para segurar as tuas emoções? Está na hora de amadurecer, olhar para isso aí dentro de você, enxergar essa indisciplina, essa criança impulsiva e mudar, né? Começar a se tornar um adulto, uma adulta. Eu faço repetidamente coisas que são prazerosas, mesmo quando sei que não me fazem bem. Por exemplo, beber, fumar, usar drogas, comer demais, sexo, jogar cartas, jogar videogame, ficar horas na Netflix, não assistir o filme quando eu quero, ficar deitado o dia inteiro, ir à praia o dia inteiro. Isso é coisa da criança. Só quer brincar. A criança só pensa em brincar. O adulto não. Ele sabe que tem obrigações, que tem compromissos. E ele faz aquilo que precisa ser feito. Aquele compromisso que precisa ser feito. Ele age com sabedoria, com maturidade. Eu fico facilmente entediado e perco o interesse nas coisas. Se você é essa criança impulsiva e indisciplinada, você não vai conseguir dar conta de me acompanhar nesses vídeos, porque você vai ficar entediado. Quando for um assunto que você não gosta, você já pula logo, você já não quer saber, você já desiste. Ou se você não mudar já no primeiro vídeo, você também fica entediado, aí muda e já desiste. Isso é coisa da criança indisciplinada e impulsiva. Não ceda a esses impulsos, porque você vai continuar se frustrando a vida inteira. Isso é infantil. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai ao fracasso, à tristeza, à ansiedade, a uma mente barulhenta, a emoções barulhentas, a falta de controle emocional. Nesse primeiro momento, talvez não seja tão doloroso, mas na medida em que os anos passarem, você vai sentir a dor de não ter o autocontrole, de não ter o autoconhecimento, de não segurar as suas emoções, de não ter domínio próprio. Então pensa nisso. Para mim é difícil conseguir me controlar. É difícil, mas não é impossível. Você aprendeu a vida inteira a agir dessa forma impulsiva. Eu digo que sinto e falo coisas impulsivamente sem pensar nas consequências. Mais uma vez, uma criança. Uma criança não tem a capacidade racional de pensar quais serão as consequências daquilo que ela está falando. É a criança que age impulsivamente. Então, se você é um adulto que age dessa forma, você é uma criança impulsiva, indisciplinada, que tem um racional, uma capacidade racional, mas não consegue pensar, não consegue refletir. Um adulto, ele respira, ele segue os passos que eu dei, ele se desapega de querer estar certo,
ele faz a inspiração para relaxar o corpo de forma consciente, para se colocar no estado de mais equilíbrio interior, para expressar o que precise de forma equilibrada. Ele utiliza estratégias para lidar com seus impulsos. Eu vi uma história do presidente dos Estados Unidos, eu não estou lembrando o nome dele, eu não sei quem foi agora. Eu sei que eu li isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Rockefeller, eu acho, não sei, não lembro o nome, mas acho que foi alguma coisa assim. Esse cara, ele era um cara muito raivoso, muito impulsivo. Mas como ele era presidente, ele tinha que manter a aparência e ele foi considerado um dos homens mais educados que existiu. Ele foi considerado um dos caras mais diplomatas, mais educados que existiu. Só que na prática ele era muito raivoso, muito agressivo, muito descontrolado. Só que ele usou uma estratégia. Qual era a estratégia dele? Quando chegava alguma carta de algum ministro, de algum presidente, de algum empresário, alguma situação que ele não gostava, ele pegava uma carta e ele escrevia toda a raiva, toda a fúria que ele tinha daquele primeiro contato. Então ele ficava puto, xingava, reclamava, esbravejava, falava que não era assim, que a pessoa queria se aproveitar e não sei o que, tá. Ele expressava tudo. Aí ele tinha uma secretária de confiança, ele chamava essa moça, entregava essa carta para ela guardar. Ela trazia a carta para ele no dia seguinte, em que ele já tinha esfriado a cabeça, já tinha expressado toda aquela fúria no papel e não para as pessoas. E aí no dia seguinte, com a mente tranquila, equilibrado, ele lia a partir do estado razão, do estado adulto saudável. Então ele reescrevia a carta, ele reescrevia aquilo que ele tinha feito, só que dessa vez de forma diplomática, de forma educada. Buscava o que queria, colocava seu ponto de vista, mas de uma forma muito bem colocada, muito bem educada, muito mais ponderada. Então, mesmo que você seja uma pessoa impulsiva, você pode adotar estratégias adultas e ser considerado um dos caras mais diplomatas do mundo, como era esse homem que eu acabei de falar. Mahatma Gandhi também era um cara raivoso na sua infância, na sua adolescência, no seu início de vida adulta. Ele canalizou toda a sua raiva para algo que ficou conhecido como desobediência civil, ou seja, agir discordando de uma lei injusta, sem briga, sem violência, mas sim de forma adulta, racional, sábia, bem pensada. Então adultos, mesmo que tenham impulsos infantis, indisciplinados, eles não são reféns disso. Um adulto, ele busca estratégia para lidar com as suas infantilidades, com as suas indisciplinas, com os seus aspectos impulsivos. Eu utilizei para mim, para lidar com minha criança impulsiva e indisciplinada, o desapego, a respiração. Essas são as estratégias que eu utilizo, a respiração consciente e o desapego. Para mim é a melhor ferramenta para eu lidar com a minha criança impulsiva e indisciplinada. Que aí eu volto para a razão, eu volto para o estado adulto saudável, eu consigo pensar com clareza e agir com clareza, agir com discernimento. Então você precisa de estratégias para lidar com seus aspectos infantis, mas o aspecto infantil disfuncional. Porque a criança vulnerável é disfuncional, a criança zangada é disfuncional e a criança impulsiva e indisciplinada é disfuncional. Ou seja, vai te trazer mais prejuízos do que crescimento, vai te atrapalhar no seu modo de funcionar na vida. Então você precisa tomar consciência disso. Para que você não caia nesse erro, para que você não caia nesse modo de agir que vai te prejudicar muito mais. Então você precisa desenvolver estratégias adultas. A criança feliz é muito boa, nós vamos falar sobre ela em algum dos vídeos, não vai ser agora. Nós vamos falar sobre essa criança. Aliás, no próximo vídeo
eu falo com vocês sobre essa criança feliz. Como que age uma criança feliz? Esse estado, esse modo funcional de ser uma criança feliz, você precisa adotar dentro de você. Esse é importante você adotar em si. Nós vamos falar sobre isso na próxima instrução. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Pessoas precisam ouvir isso. Pessoas precisam amadurecer por meio desse autoconhecimento, desses estímulos de sabedoria e autoconhecimento. Ok? E se você quiser se aprofundar mais no seu autoconhecimento, eu sugiro que você invista no curso Sabedoria Existencial. Tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. No mais, gratidão, que a sabedoria floresça cada vez mais na sua vida.